E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Bom, quem tá acompanhando, né? Voltei. Uhul! Depois de um século! Yes! Enfim, é, no vídeo anterior eu falei sobre Sneak Me in Your Closet, My Prince, né? E eu já tinha prometido que eu ia fazer o do segundo, né? Só explicando, a partir de setembro eu pretendo tudo dando certo, sair vídeo toda terça e quinta. Às vezes, se tiver algum projeto que eu assisti e que eu achei que seja legal para falar, aí eu vou lançar pela semana, tipo, um vídeo extra no sábado e tal. Mas a princípio é isso, terça e quinta, tá? Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu é o segundo filme do Sneak Me in Your Closet, tá? Eu falei lá no vídeo que se eu lembrasse eu ia falar do spoiler, então isso é um bate-papo sobre o segundo filme do Sneak. Se você já assistiu, fica aqui. Se você não assistiu, vai assistir. Depois você volta aqui, só para não ter problema, tá? Esse Lost in Deja Vu, ele é tão tão mais atual, que eu fui pesquisar na IMDB, que eu sempre gosto de passar na IMDB para ver nome de personagem, nome de artista, direção, todos esses detalhezinhos. É, mas não é detalhe técnico, vamos dizer assim, mas principalmente direção, temporização, gênero. Isso aqui é tipo, é um drama barra romance e tal. Então, Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu, ele vai continuar a história de Sneak Me in Your Closet, My Prince, né? Com o Seb e com o Gabe. Que inclusive eu vi agora, eu coloquei tipo que o roteirinho tá aqui, tá? Não o roteirinho, é tipo o nome dos personagens e tal. E eu coloquei, tipo assim, Sebastião Romano é feito pelo Ramiro Leal. E o Binhas é feito pelo Gabriel Castilho. Mas na verdade o Gabriel Castilho é feito pelo Ben Binhas. Então, só pra ter, tipo, uma noção do quanto que eu tava, tipo, no hype na hora que eu tava assistindo. E eu literalmente, tá. Não foi bem agora, porque eu assisti o Lost in Deja Vu, depois eu assisti My Oxford Year com a Sofia Carson. E não pretendo gravar um vídeo falando sobre este filme por agora, porque ele é um filme muito atual, tá? E eu preciso assistir mais umas 2, 3 vezes para amadurecer o meu sentimento em relação a eles, porque é uma filosofia que eu criei na minha cabeça, que é: não fale com a boca o que você não fala com os olhos, tá? É um filme legal, é um romance dramático, basicamente, com a Sofia Carson. Gosto muito da Sofia Carson desde Descendentes, tá? Me apaixonei mais ainda por ela, né, quando ela fez Purple Hearts com o Nicolas Galitzine. Mas, mas My Oxford Year não é um filme que tá ali na minha lista. Mas por que eu falei dele? Porque eu assisti Sneak Me antes dele, e a hora que terminou My Oxford Year, eu já gravei o vídeo anterior, que é do Sneak Me in Your Closet, My Prince. Então faz o que? Acho que um espaço de umas 4, 5 horas no máximo. Acho que eu comecei a assistir era umas 9 horas, tá? Agora é meia-noite e 57 do dia 18 de agosto. Eu comecei às 9, 10 horas do dia 17, ou seja, ontem para mim, e para vocês já deve ser tipo semana passada, semana retrasada, sei lá. Eu pretendo jogar os 2 vídeos em agosto, mas se você já está assistindo esse vídeo, significa que o vídeo já foi jogado, tá? É a mágica do eu gravar hoje e vocês verem no hoje de vocês. Mas enfim, eu queria falar de personagens assim, mas é só pra citar, tá? Porque eu vou fazer uma passagem muito rápida em relação a eles. E como eu falei,
não lançou muito recentemente. Acho que, tipo assim, tem uns 4, 5 dias, talvez. E tá, eu sei que eu demorei, mas só que eu estava, como eu falei, como eu vejo o IMDb, eu fiquei esperando eles lançarem no IMDb que tinha sido lançado. O Ben e o Ramiro, eles já tinham postado que eles estavam gravando algo juntos e, e na hora eu já falei, é Sneak Me 2, tá? Eu não sabia que teria o nome Sneak Me, óbvio, mas eu desejei muito. E antes, tipo assim, antes do anúncio, todas as vezes que eu assisti Sneak Me 1, eu falava, não, eu preciso saber o que aconteceu depois. Essa pessoa tem que fazer isso, tá? Tá. Tem o Bernard Castilho, que é o pai do Gabe. Não peguei o nome do ator, tá? A Samantha Castilho, que é a madrasta do Gabe e a mãe do Chad, que eu citei lá no primeiro Sneak Me, que inclusive eu não tenho problema nenhum, que inclusive eu esqueci de citar, tá? Que o Chad, ele que contratou o Antônio pra matar a mãe do Gabe, tá? E aí no final do Sneak Me 1, ele é preso, tá? Porque eles descobrem isso e aí mandam ele pra prisão. Então, aqui no Sneak Me 2, ele está preso. Ele nem aparece. Mas a mãe dele e o pai do Gabriel aparece. Enfim. Aí tem o Antônio Romano, que é o tio do Seb, que eu já tinha falado no vídeo do Sneak Me 1. E tem o Philip Baroni, que é o funcionário do Seb, que é feito pelo Louis Anthony Soriano. No roteiro do primeiro Sneak, eu não tinha colocado o nome do Philip, porque ele, tipo assim, ele aparece, mas não é um personagem tipo o Henry. Só que aqui eu coloquei. E o que acontece? Eu já vou falar isso que eu odiei, tá? Antes de entrar na história real do filme, da continuação e tal, da Sneak Me 2. Nessa continuação, tem o Henry, mas não é o Henry do Calvin, tá? Eu acho que, tipo assim, o Henry do Calvin no Sneak Me 1, ele era, tipo assim, ao mesmo tempo que você via a agitação dele, ele tava, tipo, todo contido e tal, ao mesmo tempo, ai, Seb, tá... Só que o, o Henry do Sneak Me 2, da versão do Sneak Me 2, primeiro que é outro ator. Eu já não gostei disso porque, como eu falei, eu gostei muito do Calvin. Inclusive, assim que eu terminei de assistir Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu, eu já fui pro Instagram e fiz 3 posts falando sobre isso, né? Marquei o Ramiro, o Ben e o Calvin, inclusive. Mas, sei lá, deixaram o Henry idiota na continuação. Eu acho isso. Eu acho bom o Calvin não estar, né? Não estar nessa versão onde o Henry virou um idiota, mas eu preferia que o Calvin estivesse no Sneak Me 2 e continuasse sendo, tipo, o cara fofo e centrado que ele era no primeiro. Tanto é que quando eu tava assistindo, aparece lá o nome dos personagens, tipo, Henry Coppola, Philip Baroni e tal. Só que na hora que apareceu o do Henry no Snake Me 2, eu nem vi, eu nem prestei atenção. Eu achei que era outro personagem, eu achei que, tipo assim, tinha acontecido alguma coisa com Henry e tal. Só que eu fui assistindo e eu vi o pessoal chamando ele de Henry. Aí eu, isso daí virou Henry, Henry virou isso, tá? Nervoso. Mas enfim. Logo no começo de Sneak Me 2, o Seb ele recebe a notícia de que a mãe dele pode estar viva. Porque disseram que para ele que ela morreu quando ele nasceu. Só que ele nunca teve nada, então falaram que viram isso, a mulher no México, obviamente foi uma tramóia do Antônio, né, que levou o Seb para o México, armou uma arapuca porque queria que matassem ele.
Só que o Philip ele é muito mais. Tudo que o Henry era no primeiro filme, agora é o Philip, tá? O Henry, desse ator novo, ele aparece bastante. Mas foi o que eu falei, eles idiotizaram muito o Henry. Então, a pessoa mais centrada ali é o Philip em si, que ele não apareceu tanto no primeiro, mas ele sempre foi muito centrado. E eu gostei que mantiveram o mesmo ator e tal, mas eu acho, continuo dizendo que eu preferia o Henry do Calvin, tá? Ele é fofo, ele é bonito, ele é legal e ele é centrado, não é um boboca idiota. Mas agradeço por esse boboca idiota do segundo filme não ser o Calvin ao mesmo tempo, porque eu acho que o Calvin ele tem potencial para uma atuação muito incrível, muito maravilhosa. E seria um desperdício de talento transformar o Calvin, o Henry do Calvin, nesse Henry aí. Sério, não gostei muito. Quer dizer, eu não gostei nada. Vamos ser sinceros, não gostei nada. Mas, pelo menos, todas as vezes que tinha alguma idiotice do Henry, não era o Calvin. Eu falo que não era o meu Henry que estava lá, era o Henry substituto de um mundo aleatório. Né? Foi substituído, foi para um multiverso. Mas enfim, aí o Antônio Romano, ele arma uma arapuca e tal, para matar o Seb no México. E ao mesmo tempo ele arma uma arapuca para matarem o Gabe nos Estados Unidos. Só que o que o Antônio não contava é que a mulher que foi contratada para matar o Gabe ia achar ele sexy, gostoso. Então, o que ela fez? Vou casar com ele. Por quê? Porque ele pegou uma amnésia. Ele esqueceu de tudo e de todo mundo, praticamente. Enfim, o Gabe chega lá na igreja e descobre que o Gabe tá casando com uma mulher. Tá? Eu já virei e já falei, tá. Não gostei. Mas vou continuar assistindo. É meu Sneak, tem o meu Ramiro, o meu Ben, tá? Eu ainda tinha esperança do Calvin aparecer ali, porque como eu falei, quando apareceu o nome do personagem do Henry com esse cara novo, eu não vi que era o Henry. Então, para mim, o Henry ainda ia aparecer em algum momento. O Henry do Calvin. Mas não aconteceu. Ai, eu tô sofrendo com isso até agora, mas enfim. Parece que eu perdi um filho, mas na verdade foi só um ator que não apareceu no filme, na continuação do filme. Inclusive, eu detesto isso, tá? Diretores, produtores, se você vai fazer uma continuação de filme, mantenha os mesmos atores, tá? E se vocês quiserem trazer o Henry de volta, traz o Henry do Calvin no terceiro filme, tá? E sim, tá? Vozes da minha cabeça, não tá nada confirmado, até onde eu sei, pelo menos. Mas vozes da minha cabeça confirmaram que vai ter um terceiro filme, tá? Vai ser o Sneak Me em alguma coisa, mas eu vou falar porque que tá quase certo que vai ter o Sneak Me 3. Mas enfim. E aí, esse filme é basicamente o Gabe, ele casou com a menina, mas ele não consegue ficar com a menina, sabe? A menina tenta drogar ele porque ele mente, tipo assim, ela mente pra ele falando que eles estão noivos e que ela tá grávida, e aí o Gabe, naquele jeito bonzinho, bom coração dele, falou: ah, tá bom, a gente vai casar? Tá bom. Tipo, só aceita. Porque, como eu falei, ele perdeu a memória. Mas esse filme, pra mim, ele é muito mágico, sabe? Principalmente no momento atual. Pra quem não sabe, eu e Rick, nós terminamos completamente, já tem um tempo, né? Eu fiquei desaparecido de rede social durante muito tempo, fiquei sem celular desde maio. Então você pensa, agora, 18 de agosto, que eu tô com o celular. Então,
foi muito tempo. Nesse período, a Kate faleceu, para quem não conhece a Kate, quem é mais novo, vamos dizer assim, seguindo o canal, que é quando depois que foi feito o rebrand para falar sobre arte, não tanto sobre a minha vida pessoal. Eu ainda falo sobre a minha vida pessoal, mas agora casando com a arte em si, sabe? Tipo, eu tô falando aqui do Sneak Me, e aí eu falo por que eu me conectei e tal. Mas enfim, eu fiz aniversário no dia 15 de abril, quando foi dia 17 de abril, a Kate faleceu. E a Kate, ela era minha noiva, tá? Não que ela era minha noiva, mas ela foi minha noiva. E por mais que a gente não tivesse mais juntos como casal, nosso amor nunca acabou, tá? É importante dizer isso, porque nós continuamos nos amando. O que acontece é que uma pessoa muito ruim, de coração muito ruim, fez de tudo para separar a gente estava fraco na época, entendeu? Então nós acabamos nos separando, e todas as vezes que nós pensávamos em nos aproximar, alguma coisa acontecia, tá? E quando a gente finalmente conseguiu se reaproximar, ela estava no relacionamento, eu estava no relacionamento. É verdade que nesse meio tempo ela entrou, tipo, o relacionamento dela acabou, ela se envolveu com outras pessoas e tal. E no meio disso, em 2024, ela acabou se casando, né? Inclusive, eu convidei tanto ela quanto o marido dela para ir no meu aniversário, mas ele passou mal e ela acabou não indo e tal. E, e é importante falar que, tipo assim, eles se separaram esse ano. Esse ano, não sei se foi no final do ano passado, esse ano, mas eles estavam separados. Só que aparentemente alguma coisa aconteceu e aí ela desistiu da vida, sabe? Ela estava aparentemente bem no dia 16, no dia 26, e quando foi no dia 27, ela já não estava mais aqui. E como eu estava sem celular, eu fui descobrir isso só 2 dias depois. Então, Sneak Me 2, ele me conecta muito com esse lugar de... Por exemplo, o Gabriel, ele perde a memória, sabe? Ele não sabe quem é o Sebastian. O Sebastian a todo momento tá ali perto, e ele vira tipo o guarda-costas do Seb, porque a esposa do... Quer dizer, o Seb vira guarda-costas do Gabe, porque tentaram matar o Gabe e tal, e a esposa dele contrata 3 guarda-costas, e um deles é o Sebastian, que é o verdadeiro marido do Gabe, que eles se casaram no começo lá do Sneak Me 1, tá? Como ele não lembra e tal, e é muito engraçado, porque não é engraçado, eu acho poético, eu acho bonito, que mesmo a memória dele, a cabeça dele não lembrando do Seb, né? Ainda assim, o corpo do Gabe deseja o Seb, se empurra pro Seb. Mesmo a mente não lembrando, o coração lembra, porque a todo momento que o Gabe tá perto do Seb, ele tá tipo, eu sou hétero, mas calma, o que eu tô sentindo? Talvez eu seja gay. E principalmente depois que o Sebastian, o que acontece? O Sebastian, ele, tipo assim, não, essa mulher, ela pode proteger ele e eu não pude, né? Porque como eu falei, o Antônio armou uma arapuca pro Sebastian ir pro México para tentar matar o Sebastian lá, e armou pro Gabe nos Estados Unidos para matarem o Gabe aqui. Então o Seb se culpa muito por não estar lá para proteger, né? Porque ele sabia que era o Antônio que tinha feito o que fez com o Gabe,
E ele se sentiu muito culpado. Então, em um momento, ele queria contar tudo. Tipo, eu sou seu marido de verdade. E aí, tipo assim, o Gabe saiu do quarto dele pra fugir da mulher e foi dormir com o Seb e tal. Tipo, eles fizeram uma tatuagem juntos, obviamente, tipo assim, no espaço-tempo entre o final do primeiro filme e o começo do segundo, tá? No primeiro filme, obviamente que não tem tatuagem, tá? O primeiro filme é o Gabe descobrindo o Seb e descobrindo os sentimentos dele pelo Seb, porque até então ele se via como um cara hétero. E é muito engraçado porque tem uma cena que o Seb ele faz um comentário julgado homofóbico e aí o Gabe fala, não, eu como aliado eu não gostei disso, isso daí aí soou muito homofóbico e tal, blá blá. E aí tem um momento que o Sebastian vira e fala, então, né, porque você é hétero, mas eu sou gay e tal. E aí ele, é a mesma coisa do Sneak Me 1, que ele acha que ele precisa ser cruel para proteger o Gabe. É óbvio que em algum momento o Gabe ia lembrar do Sebastian, né? Mas eu acho legal. E é muito engraçado que eles estão juntos lá, porque é o aniversário do Chili Potter, se não me engano, de 20 anos. Acho que é 20 anos, porque Chili Potter, ele explica como que nasceu o Chili Potter no primeiro filme, tá? Que a mãe do Gabe, ela veio do México, e aí ela era muito simples, e aí ela abriu um carrinho de comida mexicana e tal. E aí o marido dela, o babacão do Bernard, ele criou dívidas no cassino da máfia, basicamente. Por isso que o Gabe odiava tanto o, a máfia. E aí ela abriu o Chili Potter, né, para pagar as dívidas e tal. E aí, ou seja, 20 anos o Gabe já era nascido quando o Chili Potter foi lançado. E aí ele tá lá e é muito engraçado, porque a gente descobre que a nova chefe de cozinha do Chili Potter é a mãe do Sebastian, que ele tanto estava procurando. E ele leva um tiro, o Sebastian ele leva um tiro protegendo o Gabe. E aí o Antônio, quando ele vê que a mãe do Sebastian tá viva, ele fica tipo horrorizado, porque a desculpa dele a todo momento é que o Sebastian virou inimigo dele porque a mãe dele morreu quando ele nasceu, e aí tirou o amor da vida dele. Porque aí eles falam, né, que a mulher, ela tava lá, o Antônio se apaixonou por ela, mas ela escolheu o pai do Seb, né? E aí descobrem, então, que a chefe de cozinha é a mãe do Seb. Eu acho muito engraçado, porque... E aí, é isso que eu falei, né? Que idiotizaram muito o Henry. O Henry, ele começa a se encontrar com a esposa do Gabe e tal. E eles começam a ter um caso, ela é engravida e tal. Só que, tipo assim, ele é tipo... No Sneak Me 2 ele é muito bobalhão. Gente, não é só porque trocou... Não é birra, tá? Tem birra aí, mas tem o mesmo nome, os personagens. Não é só porque é ator diferente, tá? Se o Henry desse segundo filme fosse pelo menos parecido nas atitudes, mas não, é literalmente, não só trocaram um ator, como idiotizaram muito. É tipo, ai, é sex addict, ai, eu vou lá ficar com ela e tal. E tá bom. Eu acho essa atriz, eu já vi alguns projetos dela, nesse nem tanto, mas tem alguns projetos que eu olho pra ela e eu falo, mano, Bianca Marinho, que era uma pessoa que era uma amiga minha. A gente não tem tanto contato.
eu adoro a Bianca, sabe? É um ser humano maravilhoso, incrível. A gente não tem mais contato porque a vida acontece, né? Ela teve o segundo filho dela agora. Quando ela estava grávida do Theo, eu acompanhei, eu estava por perto, assim, teoricamente. Fui no primeiro aniversário do Theo. E agora ela teve o Liam, que inclusive tem esse nome para homenagear o Liam Payne, né? Que a Bianca sempre foi muito fã do Andy. Então, assim como eu, ela sofreu muito quando o Liam faleceu. Então, em homenagem a ele, ela colocou o nome do segundo filho dela de Liam. Mas, enfim. É muito sinistro. Porque aí essa atriz, ela me faz lembrar. Enfim. Mas, enfim, ela é engravida do Henry. Na versão bosta. Desculpa, mas pra mim é a versão bosta. E eu não tô falando isso só aqui em vídeo, eu literalmente falei isso marcando o Ramiro, o Ben e o Calvin, né? O Calvin, ele, para mim, ele é o Henry original. Esse outro Henry, ele veio de um multiverso aleatório e foi substituído, porque ele é muito idiotão, ele é muito babacão, entendeu? Não tem o apelo, né? Emocional, o apelo sentimental em relação ao Henry do Calvin. São literalmente. Ai, me dá um nervoso. Mas enfim. E no final de Sneak Me 2, o, o Henry fala que a menina fugiu. Que ela decidiu que ela não estava preparada para ser mãe. E aí o Henry deixa a criança com o Gabe e com o Seb e vai atrás da menina, tá? Se ele quiser nunca mais aparecer, não quiser aparecer no Sneak Me 3, eu não vou sentir falta nenhuma. Sério, de verdade. Essa versão idiota do Henry, eu não vou sentir falta nenhuma. E olha que enquanto eu assistia Sneak Me 1, desde o começo eu sempre desejei, nossa, o que vai acontecer com tal personagem, eu quero saber. Tá, em Sneak Me 2, por exemplo, a gente sabe que o Chad tá preso, a mãe dele tá com raiva e tá querendo se vingar. Mas, por exemplo, o Bernard e a Samantha, né, o pai do Gabe e a madrasta do Gabe, eles aparecem pra, tipo, bloquear o Sebastian de ver o Gabe e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, eles aparecem com muito medo do Gabe recuperar a memória e lembrar quem é o Seb, sabe? Mas essa é uma coisa que eu queria muito ver no Sneak Me 3, porque eles. O que acontece com eles? Entendeu? Quando que eles vão pagar pelas coisas que eles fizeram, pelas coisas que eles fazem, sabe? É muito sinistro, porque, por exemplo, no Sneak Me 1, eu achei eles totalmente irrelevantes, então eu nem falei deles lá. Mas assim, é o pai dele batendo porque é machista e manipulado pela mulher. Nesse daí, a gente sabe, tá? A gente sabe que as coisas que a Samantha faz, apesar deles quase não aparecerem, mas quando aparecerem, a Samantha, ela tá com raiva por causa do Chad, entendeu? Mas eu acho muito engraçado, porque a mãe do Seb a todo momento tá ali protegendo e tal, o e tal, vocês devem ficar juntos, porque ela não sabe que os dois são casados, tá? Pelo menos o filme deixa entender que não sabe que eles são casados, mas sabe que eles gostam um do outro. Quer dizer, é meio estranho, porque tem hora que fala, só um deles é meu filho e o outro é meu genro. Mas, ao mesmo tempo, as atitudes parecem que, tipo assim, ela quer que seja o genro dela, mas ela não sabe que realmente já é, porque já são casados e tal. Eu não sei, Então, eu acho que Sneak Me 3 vem aí, principalmente por causa dessa questão do bebê, como que vai ser a relação do Gabe e do Seb tendo uma criança ali no meio. Eu queria ver o Bernard e a Samantha pagando pelas coisas que eles fizeram, tá? A ex-noiva do Gabe,
não é citada em momento nenhum nesse segundo filme. Não sabe o que aconteceu. Sabe que o Chad, no final do primeiro filme, ele foi preso, mas agora no segundo filme sabe que ele continua preso, né? Mas a menina é como se ela nunca tivesse existido. Eu queria saber o que aconteceu. Mas enfim, é uma coisa que a gente só vai saber se vai ter essa informação quando lançar Sneak Me 3. Eu não sei se eles já gravaram, se eles ainda vão gravar. Mas assim, a gente, as vozes da minha cabeça falam que Sneak Me 3 vem por aí. Não sei se ainda esse ano, porque eu não lembro quando que lançou Sneak Me 1, mas eu acho, se eu não me engano, foi ali perto da morte da Kate. Inclusive foi um dos motivos pela qual eu me apeguei muito, muito, muito a esse filme. E agora eu assisti uma vez só o Lost in Deja Vu, né? Como eu falei, faz uns 4. Pelo que eu vi, se duvidar, é até menos, tá? Acho que tipo, entre 2 e 5 dias que foi lançado. Mas aí eu assisti agora, assisti uma vez, provavelmente vou assistir várias vezes. Só que eu vou assistir, tipo assim, Sneak Me 1 e Sneak Me 2, né? E aí quando lançar o 3, Sneak Me 1, Sneak Me 2, Sneak 3, e assim, repetidamente, tal, como se fosse um grande filme dividido em 3 partes. Mas enfim, vocês assistiram Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu? Se sim, comenta aqui o que vocês acharam, qual foi a cena que vocês mais gostaram, o que vocês acharam dessa versão idiotizada do Henry, se vocês preferem o desse ator, que eu literalmente não sei o nome, porque como eu falei, ainda não saiu na IMDB as informações sobre Sneak Me 2, então eu não sei o nome do ator, eu não sei nem o nome da atriz que faz a mãe do Sebastian, tá? Ela eu acharia importante trazer aqui, mas eu realmente. Vertical Moves tem esse negócio. É uma plataforma muito fechada, então eles não têm. Até para descobrir o nome do ator que faz o Ramiro e que faz. Quer dizer, o ator que faz o ator que faz o Sebastian, que é o Ramiro, e o ator que faz o Gabe, que é o Ben, foi tipo muito, muito, muito. Nossa, corri muito atrás para conseguir. Demorou muito para conseguir descobrir o nome deles e tal, até porque nessa época eu ainda tinha só O Meu Príncipe Vamos Sair do Armário, né, que é o nome da versão dublada do primeiro filme. Inclusive foi o que eu falei, eu já tinha, comentei no primeiro vídeo, que eu já tinha assistido, eu assisti Opening Night, e o Ben faz parte desse short movie. E assim, só que, tipo assim, ele não é o principal. Ele tá ali como ponte para um momento principal, mas ele não é o principal, tá? Ele não tá a cena principal, ele nem faz parte. Mas ele tá lá, inclusive eu revisitei esse short movie, né? Recentemente, há uns 2, 3 dias atrás, e eu falei, tipo, mano, como que eu assisti Sneak Me 1 e eu não lembrei que ele tava aqui, cara? Ó, mesma fuça. Então, é isso. Como eu precisei achar a página da IMDB do Sneak Me para eu poder descobrir o nome dos artistas e tal. E comecei a seguir. E, nossa, eu amo demais o Gabe Buscemi. E toda vez que eu tenho que falar é tipo assim, é um vídeo que era para ser tipo 15, 20 minutos, vira 30, 40. Mas enfim, se vocês assistiram Sneak Me 1 e 2, comenta aqui o que vocês acharam. O que vocês acharam dessa versão idiotizada do Henry. Desculpa, gente. Se vocês assistiram o primeiro Sneak Me e viram o Henry do Calvin e viram o Henry desse mongol agora, ai, gente, não dá. Transformaram ele muito mongoloide, muito bobalhão, sabe? Se na versão do Henry do Calvin ele já fosse bobalhão, ele era, tipo assim, muito shipper do Sebastian e do Gabriel, mas inclusive tem o Sabriel, que é o chip do Gabriel com o Seb nesse segundo filme, que eu ri muito a hora que eu ouvi, porque, tipo assim, o Henry, ele sempre foi muito Sabriel, né?
na versão do Calvin, desde o começo, ele sempre foi muito Savior. Tanto é que ele fala, nossa, não, tô shippando e não sei o que mais. E agora no segundo filme, um dos capangas do Antônio, ele é Savior, e ele fala tudo a todo momento, tipo, atira nele! Não, mas o Savior não pode morrer e tal. Tipo, é muito legal, mas enfim. Me conta o que vocês acharam do primeiro filme e do segundo filme. Se vocês assistiram em sequência, se vocês não assistiram ainda o primeiro, mas assistiram o segundo, eu recomendo assistir o primeiro, porque tem gente que não sabe disso e não sabe que Lost in Deja Vu, na verdade, é o segundo filme. O primeiro é Sneak Me in Your Closet, My Prince. Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu é o segundo filme. Inclusive tem a cena do Gabriel se escondendo no armário do Seb. E aí literalmente foi uma sensação de déjà vu, só que no primeiro filme o Seb tava no armário do Gabe, agora o Gabe tava no armário do Seb. Inclusive, pra mim esse filme é mágico, mágico, sabe? Principalmente agora com as emoções em relação ao Diego, eu tô descobrindo os sentimentos. E em relação ao Diego, ó, segredo, tá? Mais pra frente eu falo sobre ele, mas por agora é isso. A gente se vê em breve.